Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos e igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Aproveitando desta oportunidade em que celebramos aí o Dia dos Pais e nessa data simbólica, né, em que se lembra dos pais, mas eu sempre falo, tanto Dia dos Pais como Dia das Mães, não se celebra apenas um dia no ano, né? Tem que ser lembrado diariamente, porque eles têm um papel tão importante nas nossas vidas, tanto o papel do pai como o papel da mãe. E durante esses dias orando a Deus, pensando no que compartilhar nesta noite, e me veio essa palavra que está tão em moda nos nossos dias, né, pelo menos nos últimos anos, sobre a questão do influenciador, né? Muito se fala hoje sobre a questão do influenciador, pessoas que é uma profissão, né, hoje até reconhecida como o influenciador digital, aquelas pessoas que procuram influenciar as pessoas das diversas idades, camadas da sociedade, e, enfim, de diversas formas, de diversas maneiras. E me veio no coração essa palavra, o pai como essa figura de influenciador na vida dos seus filhos. Eu sei que muitos aqui são pais, eu sei que muitos aqui também já não têm mais a figura do seu pai vivo, né? Porque já faleceu há algum tempo, né? E quando nós pensamos no nosso relacionamento como filhos, com o nosso pai, desde a nossa infância, quais foram as influências positivas e negativas que os nossos pais deixaram ou marcaram as nossas vidas. Talvez se você parasse por algum instante e pensasse na figura do seu pai, né, pensar nas marcas que ele deixou na sua vida. Talvez você que está aqui, talvez pensando na figura do seu pai, porque tem muitas pessoas que têm os seus pais que foram ausentes, foram apenas, colocaram no mundo, mas viveram totalmente ausente do filho no que diz respeito à sua criação, né? E possivelmente você tenha marcas negativas a respeito do seu pai, né? Mas a ideia nessa noite não é pararmos para julgarmos a figura do nosso pai, mas pensar em como nós podemos ser um pai influenciador na vida dos nossos filhos, independentemente da idade que tem o seu filho. E eu fui pesquisar um pouquinho, né, sobre essa palavra influenciador, né, e o que ela significa. O que é influenciar? É inspirar, é incutir, entusiasmar, encorajar, sugestionar, induzir, predominar. Então, todas essas palavras, esses adjetivos, é inerente a essa palavra influenciar, né? Quando se pensa em influenciar uma pessoa. Há nas igrejas, em outros meios de convívio, né, pessoas que possuem um poder ou a responsabilidade muito grande de influenciar os outros. Uns influenciam para o bem, enquanto outros influenciam para o mal. Quantas vezes eu ouvia meu pai ou minha mãe falando, né, eles me chamavam por um apelido carinhoso, né? Eles me chamavam de Devair, me chamavam de neném, eu era um neném da família, né? Neném, toma cuidado com quem você anda, toma cuidado com fulano que ele não é uma boa influência, né? Talvez você ao longo da sua vida já ouviu isso do seu pai ou da sua mãe.
Talvez você que é pai, muitas vezes você fala para os seus filhos: filho, toma cuidado, né? Com aquele, com isso, com aquilo outro. Né? Então, influenciar tem esse aspecto. E queridos, de alguma forma, todos nós, no dia a dia, acabamos sendo influenciados. Né? Pela figura dos nossos pais, por aquilo que a gente assiste, por aquilo que a gente ouve, né? Pelas mensagens que nós recebemos. Isso de alguma forma vai nos influenciando, para o bem ou para o mal. Né? Para o bem ou para o mal, influenciamos e somos influenciados o tempo todo. Mas há um novo fenômeno que potencializou o impacto da influência. O surgimento de personalidades que usam as redes sociais, né? Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok e outras mídias sociais para mudar a maneira de pensar, consumir e viver das pessoas. Então, se encontrou nessas ferramentas sociais uma oportunidade muito grande de influenciar, tanto para o bem como para o mal. Né? Você pode ser influenciado, como acontece, por exemplo, em alguns lugares do mundo, jovens que aprendem a fazer bomba, como matar pessoas e tantas coisas erradas, se aprende. E tem pessoas por trás influenciando, muitas vezes influenciando jovens para entrar na guerra, para lutar, né, em qualquer país que está em guerra. Então nós vivemos num mundo onde principalmente as redes sociais estão cumprindo esse papel de maneira muito intensa de influenciar a vida das pessoas. E todas essas redes sociais, né, têm impactado a vida de muitas pessoas. E eu fico pensando em tudo isso que tem acontecido e como eu e você temos sido influenciados e como as pessoas estão bebendo dessa fonte. Quantas pessoas gastam horas por dia bebendo, sendo influenciado pelas redes sociais. Os jovens estão sendo influenciados severamente, por exemplo, como redes sociais, como TikTok, que está cheio de influenciadores do mal. E eles estão bebendo dessa fonte. E acreditando naquilo que essas pessoas, que na sua grande maioria nem temor de Deus têm, nem conhecem a palavra de Deus, estão enchendo a cabeça dos nossos filhos. E eu fico me perguntando, quanto tempo essas crianças são influenciadas pela palavra de Deus, pela figura do seu pai ou pela figura da sua mãe? Quanto tempo eu e você, pais, investimos orando, investimos memorizando um versículo com os nossos filhos, corrigindo os erros, dizendo para eles o que é certo e o que é errado? Quanto tempo? Enquanto muitos pais estão perdendo o seu tempo e deixando de maneira livre os seus filhos serem influenciados por todas as redes sociais. Eu não estou aqui dizendo, sendo contra as redes sociais. Nós temos que ser prudentes. E uma das coisas que muitas vezes falta nos nossos filhos é a maturidade. Por exemplo, como crianças de 4, 5, 6, 7, 8 anos têm maturidade para discernirem entre o que é certo e o que é errado numa rede social. Se os seus pais não orientá-los. E eles estão bebendo desta fonte. Né? E a cabecinha de muitos deles está mudando. Porque nós vivemos numa época em que muitas crianças já não sabem se ele é menino ou se ele é menina. Por quê? Por causa das influências de todo tipo.
Por que muitas crianças já não respeitam mais seus pais? Por causa das influências. Porque elas são questionadoras das autoridades, em todos os ramos da sociedade. E são questionadoras de Deus. Será que realmente a Bíblia é a verdade? A Bíblia é muito careta. Aquilo que Deus ensinou não tem nada a ver. Então, a cabeça de muitos jovens e de muitas pessoas estão sendo influenciadas para o mal. E um texto da palavra de Deus que veio ao meu coração é o Salmo 78, que fala sobre exatamente ser um pai influenciador na vida dos nossos filhos. Era isso que Deus queria, que os pais israelitas transmitissem aos seus filhos de geração em geração. E sabemos que o povo de Israel falhou por muitas vezes. E com certeza, nos nossos dias, muitos pais cristãos estão falhando também nessa responsabilidade de ser um pai influenciador na vida dos seus filhos. Leiamos então o que o Salmo nos diz, a partir do verso 3. O que ouvimos é o ouvir com atenção. Não é o simples ouvir por aqui e sair por aqui, mas é o ouvir com atenção. O que ouvimos e aprendemos. O que nos contaram nossos pais. Não o encobriremos a seus filhos. Contaremos, porque eles ouviram, aprenderam e agora têm a responsabilidade de transmitir. Contaremos à próxima, à vindoura geração, os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Então, o salmista está dizendo aqui: pais, aquilo que vocês viveram no seu relacionamento com Deus, o Pai, as maravilhas que Ele fez, as manifestações de poder que vocês viram com seus próprios olhos, vocês provaram na vida de vocês. Agora, vocês têm a responsabilidade de transmitir, de contar para os seus filhos que existe somente um Deus, mas esse Deus é todo-poderoso. Ele faz maravilhas, Ele faz grandes coisas. E dizer para os seus filhos: filho, eu provei da grandeza do poder de Deus na minha vida, na nossa família. O quantas vezes Deus nos livrou dos perigos deste mundo. Então eles tinham a responsabilidade. E é a responsabilidade que eu e você temos também. O verso 5 continua. Deus, Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou. Não é uma opção de vida, é uma ordenança da parte de Deus. E se você não cumpre, você está sendo desobediente à ordenança de Deus. E você está pecando contra Deus. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos. A fim de que, olha só, qual o propósito da transmissão com fidelidade? A fim de que a nova geração os conhecesse. Conhecesse quem? A Deus. Conhecesse a Deus, o único e verdadeiro Deus. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes. Verso 7, presta atenção. Para que pusessem em Deus. Não na religião, não na igreja, mas para que pusessem em Deus
a sua confiança. E não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. E que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Nós cantamos sobre a fidelidade. E a fidelidade abrange todas as áreas da nossa vida. E a área da transmissão tem a ver com a nossa fidelidade. Muitas vezes, pais, nós estamos apenas preocupados em trazer o sustento para dentro de casa. Que isso é importante. É a responsabilidade do pai, sim. Mas muito mais do que o sustento físico, não deixar faltar. O maior legado que podemos deixar na vida dos nossos filhos é o legado espiritual, a transmissão, com fidelidade da palavra de Deus, falando para eles sobre o único e verdadeiro Deus que faz coisas maravilhosas, tremendas. Ser pai é um grande privilégio. Ser pai é um grande privilégio. Colocar um filho no mundo não é difícil. Exige apenas a figura de um homem e de uma mulher. Agora, criar um filho, o desafio é gigantesco. E nós estamos vivendo em dias que cada vez mais estão se terceirizando a criação dos filhos para outras pessoas. E o pai e a mãe já não cumprem mais essa tarefa e esta responsabilidade de ensinar os seus filhos, de ver o progresso na vida dos seus filhos. Muitos acabam terceirizando a criação dos seus filhos de diversas formas, maneiras, né? Para um avô, para uma avó, numa escolinha e tantas coisas mais. Eu não estou dizendo que a criança não pode ir na escolinha, não pode ser cuidada por um avô, por uma avó. Não é isso. O problema é quando você terceiriza e abre mão, num certo sentido, dos seus filhos, de ensiná-los, de educá-los, de criá-los nos caminhos do Senhor. Então, muitas vezes se vive somente por trabalho. E muitas vezes o pai chega de noite cansado. E a única coisa que ele não quer é um filho muitas vezes querendo brincar, né, a correr ou fazer alguma coisa com o pai, porque o pai está tão cansado, que ele quer dormir, né, para o outro dia a começar o batente de novo. Meus queridos, mas isso não tira de nós a responsabilidade de transmitir com fidelidade aquilo que Deus nos ensina na sua palavra. Então, muitas vezes, é tão fácil. Compra-se um smartphone e coloca na mão do seu filho, põe ele num sofá e deixa ele lá, minutos e horas, ali, bebendo daquela fonte, enquanto você simplesmente quer descansar do dia de trabalho que você fez. Muitas vezes, se coloca lá um desenho, um filmezinho ou uma série, deixa ele lá horas e horas e horas e horas. Mas isso, meus queridos, isso está roubando o tempo tão precioso que nós podemos ter na vida dos nossos filhos. De sentar com eles, de ouvi-los, de chorar com eles, de se alegrar com eles, de ouvir os seus dramas, os seus conflitos. E se você não tem esse tempo para o seu filho, ele vai contar por coleguinha da escola, por coleguinha do futebol. E muitas vezes esse coleguinha da escola, do futebol, não conhece a Deus. E ele vai começar a influenciar a vida do seu filho negativamente. Ou muitas vezes ele vai estar lá ouvindo um TikToker, um influencer digital, e esse influencer digital vai estar enchendo a cabecinha dele com coisas que não tem nada a ver com aquilo que Deus ensina. E daqui um pouco esse filho vai estar te questionando.
te colocando no canto da parede. E você não vai saber como responder a eles. Por quê? Porque você terceirizou o seu filho para esses influencers digitais que o inimigo muitas vezes está colocando na vida dos nossos filhos. E quando eu pensei num acróstico sobre a palavra pai, e eu pensei em alguns adjetivos, pensando na figura do pai. Isso não quer dizer que nós, pais, temos que ter todos esses adjetivos nas nossas vidas, mas que nós o busquemos, né? Ter esses adjetivos nas nossas vidas, que acabam influenciando a vida dos nossos filhos. Então vamos começar com a palavra P, né? De pai. E eu coloquei aqui alguns adjetivos, né? Para que a gente possa refletir por alguns momentos. Pai é aquela figura do provedor. Eu não estou dizendo que a mãe não possa trabalhar e ajudar no orçamento do lar. Mas a figura, desde o início da criação, a figura do provedor sempre foi a figura do pai, figura masculina. Novamente, não estou dizendo, e Deus nunca foi contra que a mulher ajudasse no lar, não é isso. Né? Ajudasse no orçamento do lar. Mas esta figura, ela é tão importante. A importância do pai provedor. Aquele que provê as necessidades do seu filho. O pai como figura de protetor. Aquele que protege os seus filhos, aquele que protege o seu lar. Onde os seus filhos se encontram seguros, porque o meu pai está aqui comigo. Quando eu lembro da figura do meu pai, e eu me lembro muitas vezes, quando eu estava do lado dele, eu me sentia extremamente seguro. O mundo podia estar caindo ao meu redor, mas eu estava ao lado da figura do meu pai, eu me sentia protegido. E nós somos essa figura na vida dos nossos filhos, de protetor, paciente. Né? Nós vivemos numa época em que as pessoas têm o pavio cada vez mais curto, são impacientes com seus filhos. E acabam partindo para estupidez, muitas vezes para violência, de diversas formas, seja ela física, seja ela psicológica, né? São impacientes. E a figura de um pai, que é influenciado por Deus, que é o nosso pai, e pela sua palavra, é um pai que é paciente ao lidar com as situações. Quarto lugar, um pai que é presente. Eu sei que muitas vezes, por conta do trabalho, principalmente aqueles que viajam, muitas vezes tem que se ausentar, muitas vezes alguns dias. Né? Não é isso que... A ideia não é ser contra isso. O problema é quando isso se torna uma rotina no lar. O pai, ele não é presente, ele é uma figura ausente do lar, ausente na vida dos filhos. Muitas vezes, queridos, você pode estar presente no seu lar, mas ausente. Por quê? Porque você não se relaciona com seus filhos, você não conversa com seus filhos, você não interage com seus filhos. Você pode estar como figura física dentro de casa, mas sendo um pai ausente. E não um pai presente. Muitos pais, para compensar a ausência, muitas vezes, acabam dando presente para os seus filhos. E muitas vezes presentes caríssimos para seus filhos. Eu não estou dizendo que eu sou contra, né? Mas muitas vezes para compensar essa falta de presença na vida dos seus filhos. Seus filhos, os nossos filhos, eles têm lutas, eles têm desafios, eles têm angústias. E nós temos que aproveitar as oportunidades para estar presente, para ajudá-los,
porque nós já estamos nessa caminhada já há algum tempo. Nós já trilhamos, né, esse caminho por alguns anos, e nós temos uma maturidade para ajudar na experiência deles, nesses momentos que eles estão passando difíceis. Nesses dias que eu tive lá com o Lucas, em família nos Estados Unidos, nós procurávamos aproveitar esse momento presente para ouvir. E aí, filho, como estão as coisas? Como que é a vida de casado? Agora você tem um filho, né? Como está o seu coração? Então, nós somos pais presentes na vida dos nossos filhos. O seu filho poderia dizer: o meu pai é um pai presente. Meu pai é alguém que eu converso com ele. Queridos, é muito lindo, maravilhoso no Dia dos Pais a gente colocar figurinha na rede social, no Instagram, postar fotografia. Isso é legal. Mas será que na realidade isso é uma verdade? Na fotografia está lindo, maravilhoso. Mas será que por trás da fotografia essa é a realidade? Nós somos presentes na vida dos nossos filhos para ajudá-los, para conversar, para orientá-los naquilo que eles estão vivenciando. Um outro aspecto, um outro adjetivo: participante. Participar da vida deles. É óbvio que nós não podemos estar 24 horas com eles por conta das nossas responsabilidades, mas colocarmos na nossa agenda o participar da vida dos nossos filhos. E queridos, nós que somos homens, e principalmente nós vemos de um contexto que ainda respinga nos nossos dias, de um contexto muito machista, em que o homem é machista, em que o homem terceiriza essa responsabilidade para a mãe. Nós temos que ser pais participantes na vida dos nossos filhos, estar envolvidos naquilo que eles fazem. Qual foi a última vez que você participou de uma reunião na escola do seu filho? Que você foi lá conversar com a professora: como está o meu filho ou a minha filha? Quantas crianças, e eu trabalho com acampamento há anos, hein? Há mais de 30 anos eu trabalho com acampamento. Quantas histórias eu ouvi de crianças e adolescentes que falavam ou testemunhavam que os seus pais não participavam de suas vidas. Não participavam de uma reunião escolar, não procurava saber aquilo que se passava na vida deles. Filhos que choravam amargamente. Muitas vezes filhos que tinham uma condição de vida extraordinária financeiramente falando. Tinham tudo. Mas existia um vazio enorme no relacionamento com seu pai. Pai é aquele que é pastor. É aquele que pastoreia. Querido, o seu primeiro rebanho é a sua família. É a sua família. Você é o pastor da sua família. É você que tem que pastorear a sua família. É você que tem que ser referência na vida dos seus filhos. É você que tem que cuidar do pastoreio, do ensino, orar com os seus filhos. É a sua responsabilidade, pai. Nós não podemos terceirizar essa responsabilidade para a igreja. A igreja, graças a Deus, tem a sua escola dominical, mas é apenas 30, 40 minutos que eles estão ali em cima. O restante do tempo eles estão no lar, na nossa casa. E a responsabilidade do pastoreio é do pai, de pastorear a sua esposa e de pastorear os seus filhos. Nós não podemos terceirizar. Ao longo desses anos também, de ministério, muitas vezes, tem programa muitas vezes de jovens da igreja. E muitas vezes o filho fala assim: pai, me leva para a igreja, eu estou cansado, não sei o quê. Um monte de desculpas para não levar o seu filho na igreja.
mas muitas vezes vai 1 hora, 2 horas, 3 horas da madrugada, muitas vezes numa balada onde o seu filho está para buscá-lo. Será que os valores não estão sendo invertidos? Nós, pais, deveríamos ser os primeiros encorajadores dos nossos filhos a estarem envolvidos nos ministérios da igreja. Pai é aquela figura perspicaz. O que é essa palavra perspicaz? É aquele que está atento ao que está acontecendo no seu lar e na vida dos seus filhos. Ele está atento para perceber as coisas erradas e as influências que estão entrando na vida do seu filho e na cabeça do seu filho. É alguém que está atento. E é como aquela pessoa que está observando o bote da cobra. A cobra está chegando, né? E a pessoa perspicaz é aquele que está atento e tomando cuidado para não tomar o bote da cobra. E a cobra, ela está rondando a vida dos nossos filhos, esperando a oportunidade para dar o bote. E nós sabemos que a cobra é a serpente, é Satanás. E ele vai usar de diversos estratagemas, estratégias, para dar o bote na vida dos nossos filhos. E nós temos que ser pessoas, pais perspicazes, para proteger, guardar os nossos filhos do mal, corrigi-los, educá-los, ensiná-los, ser firme com eles, em dizer não muitas vezes. Mas muitas vezes, se você não é um pai presente, se você não é um pai participante, se você não é um pai pastor, você não vai ser um pai perspicaz também. E depois, aquilo que eu sempre falo, se você não agir, lá na frente você vai chorar. Você vai chorar. E depois você vai clamar, ore pelo meu filho, ore pela minha filha, olha as escolhas que ele está fazendo na vida. Mas por quê? Porque houve lá atrás momentos em que você não foi um pai presente, participante, pastor, perspicaz. E em último lugar, um pai prudente. Prudência é tão importante na vida. Prudência, ensinar sobre a prudência nas diversas áreas da vida. Sobre o relacionamento, no namoro, né? Como lidar com dinheiro, né? Filho, seja prudente. Não gaste além do que você ganha. Então, ensinar a prudência nas diversas áreas da vida. E por falta de prudência, a gente vê tantos lares destruídos. Pessoas atoladas em dívidas. Por quê? Porque são imprudentes. Não planejam. Não ensinam. Não orientam a vida dos seus filhos. Por exemplo, como seus filhos vão se tornar dizimistas fiéis se você não ensina eles? Se ele ganha algum tipo de recurso, ensina eles a serem fiéis no pouco, para que quando eles tiverem mais, eles continuem sendo fiéis porque eles aprenderam a fidelidade. Se eles são infiéis hoje, é porque eles não foram ensinados e eles têm um coração duro. Olha quantos adjetivos. E eu poderia colocar outros aqui. Pai provedor, pai protetor, pai paciente, pai participante, pastor, perspicaz, prudente. E isso, queridos, nós estamos sendo pais influenciadores na vida dos nossos filhos. Eu estou preparando os meus filhos para o mundo. Os filhos não são nossos. Eles são do Senhor. E nós estamos preparando os nossos filhos para o mundo.
E aquele versículo de Gênesis que fala que nós devemos cortar o cordão umbilical é literal. Deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E o problema de muitas vezes dos pais é que ainda não querem largar a mão, não querem cortar esse cordão. E nós precisamos. E é tão gostoso quando nós cumprimos esse mandamento e como a gente vê isso acontecendo na vida dos nossos filhos. Agora, nesses dias, quando eu estive lá com o Lucas, eu vi agora ele como pai. Eu só observava o que ele fazia no relacionamento ao seu filho, como ele tratava a sua esposa. Sabe por quê? Porque lá atrás, quando ele casou, nós cortamos o cordão. Nós não deixamos de ser pai dele, mas ele está vivendo a vida dele. Então ele se tornou um homem responsável no trabalho, responsável no seu casamento, responsável na educação do seu filho. E é isso que nós temos que fazer se nós queremos ser um pai influente na vida dos nossos filhos. Letra A. Alguns adjetivos também importantes. A figura do ajudador, que ajuda. Não dá tudo. O ajudador não é aquele que dá tudo. Haverá momentos na vida do seu filho que você vai ter que dar tudo, porque eles são totalmente dependentes de nós. Mas na medida que eles vão crescendo, você vai diminuindo, né, para que eles possam se tornar autossuficientes. Entendeu? Mas essa figura do ajudador, ajudar os nossos filhos a se tornarem homens, mulheres, que vão ser autossuficientes no futuro. Por toda a vida nós vamos ajudar os nossos filhos de alguma maneira, né? Mas essa figura, esse adjetivo é tão importante na vida de um pai, aquele que ajuda. Mas tem um processo, né? Que você vai deixando ele caminhar sozinho. Eu gosto muito daquela figura da valeta, né? Quando o filho é pequeno, você está na frente, pai, e você está cavando. E ele está com a picaretinha dele atrás, aprendendo. E você vai cavando, e ele vai te seguindo. Mas haverá um momento em que ele vai passar à sua frente, e ele vai continuar cavando, porque ele aprendeu. Será que nós, como pais, ainda continuamos cavando e os nossos filhos, mesmo adultos, continuam cavando atrás? Eles já deveriam ter passado na frente. Por quê? Porque esse aspecto de ser ajudador, ele é tão importante. Amoroso. Nós somos amorosos com os nossos filhos. Qual foi a última vez em que você disse, filho, filha, eu te amo? Talvez você tenha uma dificuldade muito grande em dizer isso para o seu filho. Ou você que é filho, em dizer isso para o seu pai. Qual foi a última vez que você, filho, disse para o seu pai, pai, eu te amo? É tão triste, né? Tem pessoas que muitas vezes até choram, porque talvez não tem mais a figura do seu pai em que ele pode dizer, pai, eu te amo. E essa palavra tão linda, que reflete o amor de Deus, deveria fazer parte da nossa vida. Mas isso tem que ser um estilo de vida, que isso, você constantemente, né, no relacionamento do seu filho, isso acontece. E depois você não vai ter vergonha de dizer. E dar um abraço no seu filho, onde quer que ele está, fala, filho, eu te amo. Não importa quantos quilômetros de distância ele esteja, mas você tem você ouve. Você fala e você ouve. Um pai é aquele que é altruísta. Não é aquele que pensa só em si. Ele tem que pensar na sua família, na vida dos seus filhos. Essa figura do altruísta. E a gente vê essa figura de Deus.
Deus, o nosso Deus é um Deus altruísta, que deu a vida do seu Filho, Jesus, para morrer na cruz por causa dos meus e dos seus pecados. Nós não podemos ser egoístas, nós temos que ser altruístas. Um outro adjetivo, auxiliador, é aquele que auxilia, é aquele que ensina, é aquele que prepara o seu filho para o futuro. Meninas que estão sendo preparadas para serem excelentes donas de casa. Meninos que estão sendo preparados para serem homens, cuidadores de lares, porque eles vão casar, eles vão constituir a família deles. E nós temos que preparar os nossos filhos. E a gente acha que eles não aprendem, mas eles aprendem quando nós ensinamos, quando nós auxiliamos. E é gostoso você ver isso na prática, eles fazendo. Então nós temos que ser auxiliadores na vida dos nossos filhos. Um outro adjetivo, amigo. Amigo. Ser amigo do nosso filho não tira a nossa autoridade. O seu filho tem que olhar para você, pai, sempre como uma figura de autoridade. E ele tem que te honrar como autoridade. Lembre-se, o seu filho não é seu coleguinha. Filhos, o seu pai não é seu coleguinha, em que você tem que tratar ele como se fosse um cachorro, gritar com ele, desrespeitar ele, falar barbaridades para ele. Se você faz isso, você é um filho indisciplinado, você é um filho desobediente a Deus, você está pecando contra Deus. E você tem que acertar a sua vida com Deus e pedir perdão para o seu pai, para a sua mãe, se você os trata assim. Porque é assim que a palavra de Deus ensina. Você é autoridade na vida dos seus filhos, mas você pode ser amigo dos seus filhos. E amigo é aquele que você tem prazer em procurar quando você está enfrentando, quando você passa por uma alegria, você é lembrado, porque você é amigo dele. Quando ele está passando por desafio, ele te procura, porque você é amigo dele. Agora, se isso não acontece, se o seu filho não te procura nem na alegria, nem na tristeza, é porque em algum momento você deixou de ser amigo na vida dele. Então, é tão importante e existe essa possibilidade de você resgatar isso. Não é porque o leite derramou que você não tem a oportunidade de você acertar aquilo que aconteceu de errado no passado, pedir perdão, reconciliar-se com seu pai ou com seu filho e construir um relacionamento de pai e filho e de amigos. De amigos. E um outro adjetivo, autoridade. Você é autoridade na vida do seu filho. Não é uma opção. Deus te colocou nessa posição. Deus te colocou nessa posição. Você é uma autoridade na vida dos seus filhos. E eu sempre falo, se os seus filhos não te respeitam como autoridade, muitas vezes a polícia vai ensinar para eles o que é autoridade. Sabe por que hoje a gente vê tanta desobediência, maus tratos em escola, filhos sendo rebeldes com os professores, maltratando os professores, as autoridades aí fora? Porque eles não respeitam a autoridade do lar, que é o pai e a mãe. E por isso que eles fazem isso lá fora. E sabe o que acontece muitas vezes quando a diretora chama o papai ou a mamãe na escola porque o seu filho é rebelde, é desobediente, ele está maltratando a professora? Os filhos ainda são a favor dos pais, dos filhos. Em vez de corrigir o erro na vida dos seus filhos. O meu pai, ele não conhecia a palavra de Deus, meu pai não tinha temor a Deus. Nem meu pai e minha mãe, nós conhecemos o Evangelho já na adolescência. E quando alguma coisa errada acontecia na escola, meu pai era chamado, o bicho cantava em casa.
Eu não estou dizendo que meu pai era referência ou ele estava certo, não. Mas hoje os valores estão se invertendo. Estão se invertendo. Então, os nossos filhos vão respeitar as autoridades, se eles aprenderem a respeitar a autoridade do pai e da mãe em casa. Eu jamais aceitava, dentro da minha casa, que os meus filhos destratassem a Tânia como autoridade. Não aceitava. Eu corrigia eles, porque é a mãe deles e a autoridade sobre a vida deles. Eu falava, não trata assim a sua mãe, porque ela é sua mãe. Ela não é sua coleguinha, ela é a autoridade que Deus colocou na sua vida. Então você tem que respeitar a sua mãe. Então, esses limites nós temos que colocar dentro de casa. E hoje a gente vê tantos filhos tratando os pais como, sabe, se fosse coleguinha da escola. Isso está sendo contra aquilo que Deus ensinou na sua palavra. E nós precisamos corrigir isso. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a respeitar autoridades de Deus em primeiro lugar, dos pais dentro de casa, para que eles respeitem autoridades lá fora. Então, quantos adjetivos? Da palavra A, eu poderia colocar outros aqui. E caminhando para o final, letra I. Pai, ele tem que ser um intercessor da vida dos seus filhos. Incansavelmente, diariamente, ele tem que interceder pela vida dos seus filhos. Segundo, ele tem que ser um instrutor na vida dos seus filhos, ele tem que instruir os seus filhos desde pequeno. Ele tem que instruir sobre o que é certo e sobre o que é errado. Terceiro, ele tem que ser um investidor na vida do seu filho. E por anos da nossa vida nós vamos ser investidor na vida deles. Financeiramente, né? Em outras áreas nós teremos que investir na vida deles. É a nossa responsabilidade prepará-los para o futuro. E nós não teremos que medir esforço, nós temos que investir na vida dos nossos filhos. Quarto, nós precisamos ser a figura de um imitador de Deus. Nós temos que, Deus é o nosso maior exemplo, nós temos que imitar aquilo que Deus nos ensina para que eles possam olhar para as nossas vidas como referência. Será que nós, pais, somos exemplos para os nossos filhos? Pais, se os nossos filhos constantemente nos veem no smartphone, na hora de comer, estou com o celular na mão, em todos os momentos eu estou com o celular na mão, eu estou passando um exemplo para eles. Eles estão nos imitando. Eles estão nos imitando. Agora, quando nós passamos um exemplo positivo de alguém que ama a Deus, eles vão nos copiar. Eles vão aprender com o nosso exemplo. Influenciador. Será que nós somos o maior influenciador na vida dos nossos filhos? Se eu fizesse uma pesquisa que tirasse todos os pais, só ficasse os filhos, eu perguntasse, quem é o seu maior influenciador hoje, 2024? Aí eu pergunto, será que o seu filho colocaria o seu nome no topo da lista? Ou seu filho falaria, não, meu maior influenciador hoje é o TikToker tal, é o TikToker X, Y, Z, é o fulano, é o Neymar, é não sei o que, é aquela atriz assim, assim, assado. Isso é triste. Gente, isso é motivo de chorar. Isso é motivo de lágrimas. Se os nossos filhos nos veem como os seus maiores influenciadores. Outro adjetivo, instigador. O que eu quero dizer com esse adjetivo? É aquele que instiga o seu filho a sempre melhorar, a sempre melhorar, a sempre melhorar. É aquela pessoa, vamos imaginar, uma figura de construção, está o pai e o filho, e o pai está ensinando ele, por exemplo, a rebocar a parede.
E em um determinado momento ele dá a colherzinha para o seu filho e fala: filho, faz igual. E ele joga e a massa cai no chão. Ele joga e a massa cai no chão. E o pai instiga ele: não, você consegue. Né? Até que ele joga a massinha dele e gruda na parede. Uau! Pai, eu consegui! É assim, filho, continue. Né? E procure melhorar. É assim que temos que ser na vida dos nossos filhos, instigadores, para que eles sejam os melhores na área da vida deles, naquilo que eles escolherem ser, na profissão que eles escolherem ser, instigadores para eles continuarem estudando, lendo, sabe, sendo pessoas cultas. Nós temos que ser aqueles que encorajam os nossos filhos a não serem medíocres, mas serem acima da mediocridade, porque a média do mundo é a mediocridade. Nós temos que incentivar os nossos filhos a serem os melhores naquilo que eles fazem, para que eles possam fazer diferença no mundo. Nós precisamos de cristãos na política, nós precisamos de cristãos como médico, advogado, profissionais liberais, em qualquer área da sociedade. Nós precisamos de cristãos que não são medíocres, mas que façam diferença na sua profissão, em qualquer área da vida. E quando eles casarem, eles possam ser maridos de excelência, esposas de excelência, que fazem diferença na vida dos filhos que Deus os vai dar como herança. Queridos, eu vim de um lar em que a palavra de Deus nunca foi referência. Nunca. E pela graça de Deus eu conheci o Evangelho com 14 anos. E o Evangelho transformou e tem transformado a minha vida. Quando os filhos vieram, existia um temor gigantesco no meu coração. Como eu vou preparar o Lucas, como eu vou preparar o Jonathan para a vida? Mas a palavra de Deus, ela foi me ensinando, me instruindo, me orientando, para que eu pudesse ser um influenciador, um instigador na vida deles. E até hoje eu instigo eles a serem cada vez melhores, não se acostumar com a mediocridade. Sejam, né, se aperfeiçoem, vão atrás, estudem, façam diferença, para que vocês possam ser luz nesse mundo, inspirador. Somos pais que inspiram os nossos filhos. Será que os nossos filhos olham para nós e falam: puxa, eu quero ser como meu pai. Eu quero ser como meu pai. Não igualzinho ele, mas eu quero tantas coisas que eu aprendi com meu pai, eu quero ser como ele, eu quero replicar isso na minha vida. E último, íntegro, integridade. É uma palavra que está entrando em extinção, né? Integridade. Uma vida correta. Uma vida correta no seu relacionamento com o seu cônjuge, no relacionamento com Deus. Uma pessoa íntegra no seu trabalho, na sociedade. Alguém que tem um nome limpo na praça. Integridade. Integridade. Será que nós passamos esse valor para os nossos filhos? Se tornarem pessoas íntegras. Ou nós os encorajamos a fazer coisa errada. Ah, você está devendo? Não paga não. Daqui um pouco, né, você vai poder negociar essa dívida aí. Ou nós somos pessoas que falam: não, você está devendo? Corra atrás para cumprir com a sua responsabilidade. Para deixar um exemplo e um legado para os seus filhos de integridade. 3 aspectos, né? Tantos adjetivos importantes que nós vimos nessa noite. O homem justo leva uma vida íntegra. Como são felizes os seus filhos. Pais, se você é um homem íntegro, você vai trazer alegria na vida dos seus filhos.
Se você não é uma pessoa íntegra, você vai trazer tristeza e sofrimento para dentro da sua casa. E Jesus Cristo é o meu maior influenciador. Jesus Cristo. Jesus Cristo é o meu maior influenciador. E Ele me deixou a sua palavra. Muito mais valiosa do que qualquer rede social. Ele me deixou a sua palavra. Eu posso meditar nela todo dia. Se eu quero ser um influenciador na vida dos meus filhos, Deus tem que ser meu maior influenciador. Aquele que me influencia diariamente, para que eu possa influenciar a vida dos meus filhos. Mas se Deus não é o meu maior influenciador, eu não serei influência na vida dos meus filhos. Pensa nisso. Vamos orar? Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, porque Tu és aquele que é o maior influenciador da história. Tu és o Criador dos céus e da terra. Tu és o Deus que deixou a sua palavra como referência para que as nossas vidas, ó Deus, fossem transformadas e assim, ó Deus, nós pudéssemos também, ó Deus, influenciar a vida dos nossos filhos. Ó Deus, é uma grande responsabilidade ser pai. Não é uma brincadeira. Os nossos filhos não são propriedades nossas. Os nossos filhos não são coleguinhas nossos. Eles são herança que o Senhor nos confiou e na qual nós teremos que prestar contas ao Senhor. Ó Deus, como nós influenciamos e como nós temos sido influenciadores na vida dos nossos filhos. E se os nossos filhos fazem escolhas erradas, estão indo por caminhos errados, possivelmente nós como pais temos falhados em algum aspecto, Senhor. E a grande negligência de muitos pais nos nossos dias é que não se debruçam na Tua palavra diariamente. É que não têm uma vida de oração, ó Deus, e deixam de se tornar referência na vida dos seus filhos. E lá na frente os seus filhos começam a fazer escolhas erradas. Ó Deus, vão por caminhos errados e vão sofrer as consequências das suas escolhas erradas. E os pais vão chorar amargamente pelas escolhas erradas que seus filhos têm feito. Mas, ó Deus, Tu és um Deus de um novo começo, um Deus de uma nova oportunidade. Ó Deus, quando nós realmente nos colocamos diante do Senhor, humilhados, deixando o orgulho de lado e dizendo, Senhor, me ajude a ser um pai influenciador na vida do meu filho. Me ajude, Senhor Deus, corrija os erros da minha vida, para que eu possa, Senhor Deus, me tornar uma referência, uma autoridade, um amigo do meu filho. Alguém que ele olha como exemplo, e ele olha como o seu primeiro influenciador na sua vida. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós possamos, ó Deus, aproveitar a oportunidade com os nossos filhos, para conversar, para orar, para chorar, para se alegrar com eles, para trabalhar junto com eles. Ó Deus, e não passar a mão na cabeça deles, do erro deles, ó Deus. E quando os nossos filhos se casarem, ó Deus, que nós tomemos a coragem de cortar o cordão umbilical, como é dito lá em Gênesis, e deixar que eles sigam a vida deles, eles trilhem o caminho deles. Ó Deus, nós podemos ajudá-los, mas, ó Deus, eles precisam amadurecer, eles precisam crescer, eles precisam caminhar, ó Deus, buscando também a direção do Senhor na sua palavra. Ó Deus, nos ajude, Senhor, a sermos esses pais que são influência na vida dos nossos filhos. Que Jesus Cristo seja o seu maior influenciador, aquele que impacta a sua vida diariamente. Se ele não for, alguém ou alguma coisa será no lugar de Jesus na sua vida. Se não são na vida dos nossos filhos, se Jesus não é o maior influenciador na vida deles, outras coisas estão sendo. E por trás, muitas vezes, desses influenciadores, está Satanás. Aquele que vai fazer de tudo, não vai medir esforços
para destruir a sua vida e a vida do seu filho. Então, que cada um possa realmente refletir e orar: Deus, faz de mim um influenciador por ser influenciado pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos e igrejas comprometidas com a palavra de Deus.